Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem vos fala aqui mais uma vez é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. Muito bem, queridos, essa é a nossa aula número 16 e nós vamos hoje, com a permissão de Deus, estudar o capítulo 15 do livro de Provérbios, ok? Então, vamos lá. Versículo 1 do capítulo 15 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, não é? Então, esse provérbio está dizendo que quando uma pessoa responde com brandura, né? Responde com delicadeza, então essa resposta branda, ela desvia o furor. Mas quando a resposta é uma resposta dura, né? A palavra dura suscita a ira, né? Faz vir à tona a ira. Então é um provérbio que nos orienta aqui como responder, né? Nós temos aqui o nosso comentário, né? Que a gente sempre tem feito menção, que é do autor Derek Kidner, e ele diz o seguinte: uma única palavra que magoa basta para fazer subir a ira, né? Então, uma única palavra que é dita de forma imprudente, que magoa a pessoa que está ouvindo, uma única palavra assim basta para fazer subir a ira, né? Esse mesmo versículo, na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz o seguinte: a resposta delicada acalma o furor. Não é? Então, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, né? A palavra dura, então, aumenta a raiva. Muito bem. Versículo 2 diz o seguinte: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Então, nós temos aqui um contraste entre a língua dos sábios e a boca dos insensatos, né? Então, o que fala os sábios e o que fala os insensatos. Então, a língua dos sábios adorna o conhecimento, né? Como se fosse assim, a língua dos sábios enfeita o conhecimento, ao passo que a boca dos insensatos derrama a estultícia, né? Derrama a tolice, né? Espalha a tolice, não é? O Kidner, ele diz aqui, não é, que a palavra adorna, ela pode ser traduzida, né, como emprega corretamente. Então, a língua dos sábios emprega corretamente o conhecimento, adorna, emprega corretamente o conhecimento, ao passo que a boca dos insensatos derrama, espalha a estultice ou a tolice, né? Na Nova Tradução diz o seguinte: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, né? Então, o sábio, ele consegue tornar o conhecimento algo atraente, mas o tolo só diz bobagens, ok? Vamos lá. Versículo 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então, este provérbio, ele significa que ninguém pode se esconder de Deus, né? Ninguém pode fazer nada que Deus não saiba, ninguém pode pensar nada que Deus não saiba. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então, os olhos do Senhor estão atentos aos pensamentos, aos atos, tanto das pessoas boas quanto das pessoas más. Linguagem de hoje diz: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Perdão, vou reler. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos,
tanto os bons como os maus. Vamos lá, versículo 4. Versículo 4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito, né? Então, a língua serena, aquela língua, né, aqui é uma contraposição, um contraste entre a língua serena e a língua perversa, né? Então, como eu já falei em outras vezes, né, meus irmãos, nas nossas aulas aqui de Provérbios, o livro de Provérbios, veja como ele trata muito da questão da língua, das palavras, da boca, né? Para a gente nos exorta aqui a nós termos prudência, né? Na maneira como nós usamos a nossa boca, a nossa língua, os nossos lábios. Então, aqui nós temos um contraste entre a língua serena, que é aquela língua prudente, calma, e a língua perversa. A língua serena é árvore de vida, é algo muito bom, é algo que traz vida, que traz frutos, né? Uma árvore de vida. Já a língua perversa quebranta o espírito, né? A língua perversa, ela tem a capacidade de causar males para aqueles que estão ouvindo as suas palavras, né? O nosso comentarista, ele dá aqui para esse versículo 4, ele dá um título, né? Qual é o título que ele dá? Palavras doadoras de vida e distribuidoras de morte, né? Então, nós vemos, né, no livro de Provérbios, uma coisa que a gente vê é o poder que as nossas palavras têm. Elas têm o poder de dar vida ou elas têm poder de distribuir morte. As nossas palavras, as minhas palavras, as suas palavras. Por isso que a gente precisa pensar bem antes de falar, porque com as nossas palavras nós podemos trazer vida para alguém, restaurar a vida a alguém, né? Ou com as nossas palavras nós podemos distribuir até mesmo a morte, né? Se nós não soubermos usar as nossas palavras. Esse versículo 4, na linguagem de hoje, diz assim, olha, as palavras bondosas, né? Então aqui traduz como palavras bondosas. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente, né? Então eu pergunto para você que está me ouvindo, você tem sido um condutor de palavras bondosas ou de palavras cruéis? As suas palavras estão trazendo vida para as pessoas ou as suas palavras estão desanimando as pessoas, estão quebrantando o espírito das pessoas? Então, pense, medite sobre isso para que você e eu, né, para que nós possamos realmente vigiar muito com as nossas palavras. Versículo 5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência, né? Então, gente, é outro tema recorrente, né, que se repete e vai continuar se repetindo no livro de Provérbios. O livro de Provérbios a gente percebe que trabalha muito com essa questão da repetição, porque é pela repetição que vem o aprendizado, né? Espero que você continue firme aí no curso de Provérbios, não desista, né? Porque é você ouvindo as mesmas coisas que isso vai entrando na tua cabeça, vai descendo ao teu coração, né? Então veja, aqui está dizendo, né, que aquele que despreza a instrução do seu pai, né? Aquele que despreza o conselho que o pai tem para dar, esse é uma pessoa insensata. Mas aquele que atende à repreensão, aquele que aceita a repreensão, né? Que está aberto até mesmo a ser corrigido, né, por uma pessoa sábia, essa pessoa que está aberta à correção, ela consegue a prudência, ela alcança a prudência, ela vai se tornar uma pessoa prudente, né? Na linguagem de hoje diz, olha, quem despreza o que o pai ensina é tolo. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Ok? Muito bem, vamos lá, versículo 6 agora. O versículo 6 diz o seguinte:
Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação, né? Então, aqui ele está dizendo que na casa da pessoa justa, daquela pessoa que anda com integridade, com honestidade, né? que não se envolve em negócios escusos, na casa do justo existe grande tesouro, mas na renda dos perversos, né? Na renda que os perversos obtêm, nos recursos materiais que os perversos obtêm, há perturbação. Né? Porque os perversos muitas vezes obtêm a sua renda, os seus bens materiais, através de meios ilícitos. Então isso termina trazendo perturbação para essas pessoas. Não é? O nosso comentarista, ele diz, ele dá o seguinte tema a este versículo 6. Na verdade, o tema que ele dá é uma pergunta, né? Qual que é a pergunta? O que você está armazenando? O que você está armazenando, né? Porque na casa do justo há grande tesouro. Ou seja, o justo ele está armazenando um grande tesouro. Mas na renda dos perversos há perturbação. Como o perverso obtém a sua renda de maneira ilícita, ele está armazenando o quê? Ele está armazenando perturbação para ele, para a família dele. Então, o que é que você está armazenando? É a pergunta aqui que é colocada. Versículo 6, na linguagem de hoje, olha. Na casa do homem direito há muita prosperidade, né? Na casa do homem direito existe muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades, né? O lucro dos maus, que geralmente é um lucro obtido indevidamente, termina trazendo dificuldades. Vamos lá, agora versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: a língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim, né? Então, ele está fazendo um contraste aqui entre a língua dos sábios e o coração dos insensatos, né? Então, a língua dos sábios, ela derrama o conhecimento, ela espalha conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim, né? O coração dos insensatos, por quê? Por que ele contrasta a língua com o coração? Muito provavelmente porque antes de algo se tornar uma palavra, antes de se tornar palavra, é um pensamento que está no coração, que está na mente, né? Então, enquanto a língua dos sábios derrama o conhecimento, espalha o conhecimento, o coração dos insensatos, né? A mente dos insensatos, o interior dos insensatos não procede assim, né? Então, nós vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje, olha, versículo 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos, né? Ou seja, os tolos, quando eles falam, quando eles pensam, eles não espalham conhecimento, né? Então, eu pergunto para você aqui, fazendo uma aplicação prática, você tem sido uma pessoa sábia? Aquilo que você tem falado tem espalhado sabedoria, conhecimento ou não, né? Medite sobre isso. Vamos lá, vamos para o versículo 8 agora. O versículo 8 diz o seguinte: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, né? Então veja, esse texto está contrastando o sacrifício dos perversos com a oração dos retos. A oração das pessoas retas é o contentamento de Deus. Deus se alegra, Deus fica contente quando as pessoas retas, quando as pessoas justas, quando as pessoas sábias dirigem uma oração a Ele, né, a Deus. Já o sacrifício dos perversos, né, o sacrifício religioso, pode ser até mesmo uma oração dos perversos, é abominável ao Senhor. Não é? Então nós temos esse contraste aqui. Eu vou ler esse mesmo versículo aqui na linguagem de hoje.
Diz assim: o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, né? Então, o Senhor detesta o sacrifício que os maus lhe oferecem. Porém, se alegra, né? O Senhor se alegra com a oração dos bons. Aula 16, áudio 2. Vamos agora então para o versículo 9, né? Nós lemos o versículo 8, vamos agora ler o versículo 9, que é muito semelhante ao versículo 8, né? Diz assim, olha: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça, né? Então, gente, está aqui, né? O caminho do perverso, o caminho daquela pessoa que é perversa, que é má, né? Que é insensata, o caminho dessa pessoa é abominação ao Senhor, né? Ou seja, o Senhor detesta o caminho dessas pessoas, mas ama, né? O Senhor ama o que segue a justiça, aquele que procura seguir a justiça, uma vida honrada, honesta, digna, né? Íntegra. Este o Senhor ama. Vamos lá, versículo 10. O versículo 10 diz assim: disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá, né? Então, ele está dizendo aqui daquele que deixa a vereda, que deixa o caminho, que abandona o caminho, né? Que abandona o caminho da correção, da honestidade, da integridade, né? Então está dizendo que disciplina rigorosa haverá, né? Ou há, para o que deixa a vereda, para o que deixa o caminho, né? Tem a nova tradução diz que haverá severo castigo, né? Então veja, para aquele que deixa a vereda, o caminho da vida, o que essa pessoa vai encontrar? Vai encontrar disciplina rigorosa, vai encontrar severo castigo. E continua o versículo dizendo que aquele que odeia a repreensão morrerá, né? Aquele que não ouve a repreensão, que não sabe aceitar a repreensão, a instrução, mas que odeia a repreensão, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai morrer. É isso que diz o versículo aqui, não é? O comentarista nosso, ele diz o seguinte: aqueles que mais precisam da disciplina são os que menos a toleram e que correm mais perigo, né? Olha que interessante, né? Aqueles que mais precisam da disciplina são os que menos toleram a disciplina, né? E são os que correm mais perigo, né? Isso aqui me faz lembrar, gente, né, os meus muitos anos aí já, mais de 20 anos, 23 anos aproximadamente que eu sou pastor, né, e eu sempre percebi uma coisa, né, eu me lembro, por exemplo, da escola dominical, que muitas vezes, quantas vezes eu não falei para minha esposa, não comentei com a minha esposa, né, que as pessoas que frequentavam a escola dominical eram as pessoas que menos precisavam estar ali, não é, por assim dizer, porque eram as pessoas que mais tinham conhecimento da palavra e desejavam ter mais conhecimento da palavra. E aqueles que não tinham conhecimento da palavra, que precisavam ter, não se esforçavam para estar presentes ali na escola bíblica, né, para aprender a palavra de Deus, né? Então é uma coisa que se repete, né? Aquele que mais precisa da repreensão é aquele que menos tolera, é aquele que menos busca, e termina sendo aquele que termina correndo mais perigo também, né? Como diz aqui o Kidner, aqueles que mais precisam da disciplina são os que menos toleram a disciplina e são também, consequentemente, aqueles que correm os maiores perigos. Vamos seguir aqui. Nós vimos agora o versículo 10, vamos para o versículo 11, então. O versículo 11 diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, né? Então, é como se o texto aqui ele está dizendo o seguinte, que se até o além
e até o abismo estão descobertos perante o Senhor. Lembra que a gente leu um versículo lá um pouquinho antes que diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar? Então, se até o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens, né? Eu vou ler na linguagem de hoje, olha. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, olha isso. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos, né? Então, Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece o coração dos filhos dos homens, Ele conhece os nossos pensamentos. Por isso que nós precisamos, queridos, vigiar. Não é só as nossas palavras que nós precisamos vigiar. Não são apenas os nossos atos que nós precisamos vigiar, mas nós precisamos vigiar até mesmo os nossos pensamentos, porque Deus conhece os nossos pensamentos, né? E um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, né, para prestar contas de tudo. Então nós temos que vigiar até mesmo o que passa na nossa mente, no nosso coração. Como diz lá o Provérbios mesmo, capítulo 4, versículo 23. Lembra-se que eu sempre falo desse provérbio? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Se tem uma coisa que você tem que guardar acima de qualquer coisa, é o seu coração, é a sua mente, são os seus pensamentos, porque é daí que procedem as decisões, né? As palavras, as atitudes da vida, ok? Muito bem, vamos lá. Agora nós vamos ver aqui o versículo, deixe-me encontrar aqui, versículo 12 agora, né? Nós lemos o versículo 11, agora vamos ler o versículo 12. Versículo 12 diz assim: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Olha aí, mais uma vez, né? Aqui está dizendo que aquele, né, que não atende, né, aquele que está repreendendo é escarnecedor, né? O escarnecedor não ama aquele que o repreende, né? O escarnecedor, né, o zombador, né, a nova tradução na linguagem de hoje muitas vezes usa a palavra zombador, se bem que aqui nesse versículo ela traduz da seguinte forma: olha, o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios, né? Então, o escarnecedor, o zombador, o homem vaidoso, né? Ele não ama aquele que o repreende, ele não gosta, né, daquele que o repreende, não gosta daquele que o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios, né? Não se chegará para os sábios. Então, queridos, mais uma vez está aqui, né? O que esse provérbio quer dizer? Que nós precisamos amar aqueles que nos repreendem, né? Claro que aqueles que nos repreendem, pessoas sensatas, pessoas sábias, né? Essas pessoas, quando você tem uma pessoa sensata, honesta, íntegra e sábia te repreendendo e você não dá atenção, você está sendo um escarnecedor, um zombador, você está sendo uma pessoa vaidosa, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate, né? Então esse versículo ele é um versículo também bem interessante, bem conhecido, né? Que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Ou seja, quando uma pessoa está com o rosto formoso, com o rosto vistoso, né? É por quê? Porque o coração da pessoa está alegre, né? Quando o coração está alegre, isso é manifestado exteriormente, externamente, o próprio rosto, né? A feição da pessoa também fica formosa, fica alegre. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Com a tristeza do coração,
o espírito se abate, né? Quando a pessoa está triste lá no seu coração, né? Ela fica abatida, né? Ela fica então ali cabisbaixa, né? Vamos ver aqui o que comenta o nosso comentarista aqui que a gente está acompanhando, né? Ele faz um comentário muito interessante aqui, o Derek Kidner. Ele diz assim, olha, o coração representa os pensamentos e a atitude, tá? Então o coração aqui nesse versículo, né? Ele representa os pensamentos e a atitude. São estes e não as circunstâncias que são decisivos, né? Então são os pensamentos e a atitude e não as circunstâncias que são decisivos. Gente, então veja, nós, né, esse versículo aqui, esse provérbio, ele nos ensina aquilo que também às vezes eu tenho falado aqui para vocês, né? Que a gente precisa aprender a gerenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque são esses que são decisivos e não as circunstâncias, né? Há pessoas que, apesar de passarem por circunstâncias difíceis, elas conseguem dominar os seus pensamentos e as suas atitudes. E é isso que é decisivo, né? Então, por que existem pessoas que passam por muitos obstáculos, mas conseguem ser pessoas vencedoras, pessoas que têm êxito? Porque tudo depende da maneira como nós reagimos aos problemas e às circunstâncias, né? E nós reagimos de acordo com os nossos pensamentos, né? Se a gente permite que os nossos pensamentos fiquem sempre sendo pensamentos negativos diante das circunstâncias, a gente fica com aquele sentimento de murmuração, de reclamação, isso vai ser decisivo, né? Então a gente tem que realmente vigiar muito o que está dentro do nosso coração, né? Porque são os pensamentos e a atitude, é o que está dentro do nosso coração que é decisivo e não as circunstâncias. Não são as circunstâncias que são decisivas, mas a maneira como nós reagimos às circunstâncias, né? O êxito ou o fracasso de uma pessoa depende de como ela reage às circunstâncias. Porque circunstâncias difíceis todos nós passamos. Mas a questão é como nós reagimos a elas. É isso que vai ser decisivo na vida de uma pessoa, não é? Eu vou ler esse mesmo versículo 13 na linguagem de hoje, ó. Diz assim: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida, né? Muito bem, vamos lá. Versículo 14 agora. Perdão, gente, vamos lá, versículo 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, né? Então veja, aqui a gente tem um contraste entre o coração sábio e a boca dos insensatos. O coração sábio, o coração de uma pessoa sábia procura o conhecimento. O sábio, ele está sempre procurando o conhecimento, ele reconhece que ele não sabe tudo, que ele precisa aprender. O sábio, ele é um eterno aprendiz, ele quer aprender sempre mais e mais. Ele aprende com tudo, ele não aprende só através de uma aula, ele aprende caminhando na rua, ele está observando, ele está aprendendo. Ele aprende através de uma conversa, de um diálogo. Ele aprende através da reação de uma criança. Ele aprende, né, ouvindo um noticiário. Ele está aprendendo, ele está analisando, ele está, né, vendo, tirando lições práticas para a vida dele, né? Então, o coração sábio, ele procura o conhecimento. Mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, né? Apacentar aqui é uma palavra que está ligada com pastorear, né? Como se os insensatos, eles fossem pastoreados, apacentados pela própria estultícia, pela própria tolice deles, né? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, olha. Diz assim: quem é sábio procura aprender,
Olha aí, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância, né? Os tolos, eles estão satisfeitos, né? Eles estão muito bem acomodados com a sua própria ignorância, eles têm preguiça de aprender, né? É muito triste quando você vê pessoas que não querem aprender, elas têm preguiça, elas não buscam o crescimento pessoal, o crescimento espiritual, não, elas estão conformadas do jeito que estão, elas estão satisfeitas com a sua própria ignorância. Aula 16, áudio 3. Vamos seguir aqui então, versículo 15 agora. Versículo 15 diz assim: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo, né? Então, é aqui um contraste entre a pessoa que é aflita, né? Uma pessoa aflita de coração e uma pessoa alegre de coração. Então, aqui diz que todos os dias do aflito, todos os dias da pessoa aflita são dias maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Aquele que tem o coração alegre, ele está desfrutando de um contínuo banquete, de uma festa contínua, né, gente? Por isso que a gente precisa aprender, né, que nós temos que nos alegrar apesar das circunstâncias. Se você for depender das circunstâncias para se alegrar, você vai estar sempre triste, porque nós sempre estamos com muitas dificuldades, muitos problemas, muitos desafios. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, né? Como diz a palavra de Deus, nós temos que nos alegrar no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Que o Senhor seja a nossa fonte de alegria. Versículo 15, na linguagem de hoje, diz assim, olha: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, né? Então, para os que estão aflitos, todos os dias são difíceis, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre, né? A vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. Então, vamos tratar de alegrar o nosso coração, porque isso vai facilitar bastante a nossa vida, né? Isso vai ser saúde emocional para nós, se nós procurarmos, né, encontrar os motivos de alegria, né, gente? Se você fizer um check-up aí da sua vida, você vai perceber que você tem muitas razões para agradecer a Deus. Então, se concentre nas razões para agradecer e não nas razões para reclamar, ok? Vamos lá, versículo 16. Versículo 16 diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação, né? Melhor é uma pessoa ter pouco, mas ter temor de Deus, do que ter um grande tesouro, né, e não ter tranquilidade, né? É melhor a pessoa ter, né, como diz aqui, pouco, havendo o temor do Senhor, do que ter um grande tesouro e acompanhar esse tesouro acompanhado de inquietação, né? Vamos ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Diz assim: é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz, né? Infelizmente, nós sabemos que existem muitas pessoas ricas, mas que são infelizes, né? Ao passo que existem pessoas pobres e que são felizes. Por quê? Porque elas encontraram a felicidade delas em Deus, né? Vamos lá, versículo 17. Versículo 17 está na mesma linha do 16. Diz assim: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio, né? Então, de que adianta você ter um boi cevado numa casa? Quer dizer, você tem abundância, você tem banquete, mas com esse boi cevado você tem ódio naquele ambiente. Então aqui está dizendo, é melhor
um prato de hortaliças, né? É melhor você ter um prato ali só com salada e hortaliças e haver amor no ambiente, no lar, do que você ter um banquete e com esse banquete o ódio, né? Nós vamos ler esse mesmo versículo aqui na linguagem de hoje. Olha, diz assim: é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio, né? Então vou repetir aqui: é melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Ok? Vamos lá, versículo 18. Olha só o versículo 18, diz assim: o homem iracundo. O que é o homem iracundo? É o homem que vive irado, né? Que vive ali com o semblante carregado, né? O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta, né? Então, o homem iracundo, ele está continuamente causando contendas, suscitando contendas. Mas o homem longânimo, ou seja, aquele que tem um ânimo longo, que é paciente, que é sereno, ele apazigua a luta, ele traz paz, né, ao ambiente. Então, o Derek Kidner, ele até dá um seguinte tema para esse versículo 18. Ele fala que o centro da tempestade, né? Qual é o centro da tempestade? É o homem iracundo, né? O homem que dá lugar à ira, né? Então, ele diz aqui, o Kidner: as contendas dependem mais das pessoas do que do assunto, né? Então, as contendas, elas dependem mais do temperamento das pessoas do que do assunto. Às vezes você pode ter um assunto explosivo, mas se a pessoa for uma pessoa longânima, ela traz paz, mesmo diante de um assunto explosivo, né? E às vezes você pode ter um assunto que é um assunto tranquilo, mas se a pessoa é uma pessoa iracunda, ela consegue fazer daquele assunto uma guerra, né? Então, as contendas dependem mais das pessoas, né, do temperamento que as pessoas adotam, do que do assunto em si, né? Então vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, ó. Diz assim: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz, né? Então, você que está me ouvindo, você é uma pessoa de mau gênio ou uma pessoa que tem paciência? Porque a pessoa de mau gênio, a pessoa iracunda, que vive irada, sempre causa problemas. Mas a pessoa que tem paciência, ela consegue trazer a paz ali ao ambiente, trazer a paz ali entre as pessoas. Muito bem, vamos lá, versículo 19 agora. O versículo 19 vai falar do preguiçoso, mais uma vez. Então diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana, né? Então, está fazendo aqui um contraste entre o preguiçoso e a pessoa que é reta, né? Então, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. O preguiçoso é uma dificuldade, em tudo ele vê um obstáculo, o caminho dele está cercado de espinhos, enquanto que o caminho da pessoa reta é um caminho plano, né? Ele vai seguindo o seu caminho sem problema nenhum. É interessante que o nosso comentarista, ele diz o seguinte, que o preguiçoso aqui nesse versículo 19, ele é contrastado com os retos, né? Então veja, o preguiçoso ele está sendo contrastado com as pessoas retas, com as pessoas íntegras. E isso é uma lembrança de que há um elemento de desonestidade na preguiça, né? Ao contrastar o preguiçoso com o reto, isso é uma lembrança de que há um elemento de desonestidade na preguiça. O preguiçoso, além dele não conquistar nada, além dele só ver obstáculos, ele está sendo desonesto, né? Quando ele não faz o que tem que fazer, quando ele não realiza o que tem que realizar, além de tudo, ele está sendo desonesto.
Eu vou ler aqui no versículo 19, eu vou ler, melhor dizendo, o mesmo versículo 19, na linguagem de hoje, olha. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil, né? Agora, para o preguiçoso é uma dificuldade enorme, porque ele encontra dificuldade por toda parte. Versículo 20, vamos lá, versículo 20 diz assim: o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe, né? Então, o filho sábio, aquele filho que é sábio, que ele ouve, né, o conselho, a repreensão dos seus pais, ele alegra o seu pai. Mas o homem insensato, né, aquele que não ouve, né, a orientação dos seus pais, diz aqui que ele despreza a sua mãe, né? O Derek Kidner, ele comenta o seguinte: a dureza de coração de quem é tão insensato para causar tanto sofrimento, né? Então, ele está dizendo aqui, né? O provérbio diz que o homem insensato despreza a sua mãe. E ele diz aqui que esse homem insensato, ele tem uma dureza de coração tão grande, né? A dureza de coração de quem é tão insensato para causar tanto sofrimento, porque o filho insensato, ele termina causando sofrimento para sua mãe, para os seus pais, né? Às vezes diz que ama a mãe, mas na sua insensatez, ao andar na sua tolice, na sua insensatez, ele está causando sofrimento para a própria mãe, né? Para os seus pais, para a própria família, né? Vamos lá, versículo 21 agora. O versículo 21 diz assim: a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente, né? Olha só que interessante. A estultícia, a tolice, é alegria para quem? Para o que carece de entendimento, né? Quer dizer, a estultícia, ela só é alegria pro tolo. Ela só é alegria para o insensato, para aquele que carece de entendimento. Mas o homem que é sábio, ele anda retamente, ele anda em integridade. Vamos ler o versículo 21 na linguagem de hoje. Diz assim: o tolo se diverte com as suas tolices. Olha só. O tolo, com o que ele se diverte? Ele se diverte com as suas próprias tolices. Mas o sábio faz o que é certo. A pessoa sábia faz o que é certo, né? Vamos lá, agora o versículo 22. Versículo 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito, né? Então, esse também é um dos princípios do livro de Provérbios, né, gente? Que onde existem muitos conselheiros, há bom êxito. Vai haver sucesso. Mas onde não há conselho, fracassam os projetos, né? Então, isso daqui tem a ver, né, com muitas áreas da nossa vida, né? Nós temos que buscar bons conselheiros, né? Nós temos que buscar muitos bons conselheiros, né? Claro que a gente não deve buscar conselheiros que sejam insensatos, que sejam imprudentes, mas você deve se aconselhar com muitas pessoas sábias, porque quando você se aconselha com pessoas sábias, você vai ter bom êxito, você vai ter sucesso nos seus empreendimentos. Mas onde não há conselho, os projetos fracassam, né? Então é isso. Vamos seguir aqui. Versículo 23 agora. O versículo 23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é, né? Então, o homem, ele se alegra em dar resposta adequada. Quando você pode dar uma resposta adequada, uma resposta sábia, né? Uma resposta branda, quando você pode dar uma resposta assim para alguém, você mesmo vai se alegrar por ter dado essa resposta adequada.
E a palavra, quando ela é dita no tempo certo, na hora certa, ela é muito boa, né? É isso que está dizendo aqui, ó. Vou ler novamente. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é, né, gente? Então, a palavra, quando ela é dada no tempo certo, isso também é importante. A gente tem que saber a hora certa de falar, né? A gente não só tem que saber o que falar, como falar, mas quando falar, né? O que falar, como falar, a maneira certa de falar e quando falar, porque o tempo certo de falar é muito importante. Eu vou ler esse versículo 23 na linguagem de hoje, olha. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa, né? Então não adianta você dar a palavra certa na hora errada, né? Você tem que dar a palavra certa na hora certa. E também não adianta você dar a palavra errada na hora certa. Você pode estar acertando no momento, mas está errando na dose, na maneira de falar. Então tem que ser palavra certa na hora certa, ok? Muito bem, vamos lá. Seguindo aqui o nosso texto, nós vamos seguir no próximo áudio. Aula 16, áudio 4. Muito bem, vamos lá, versículo 24 do capítulo 15. Diz assim: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo, tá? Então vou reler esse versículo, olha, preste atenção. Para o sábio, está falando aqui do caminho do sábio, né? Para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo, né? A gente pode entender melhor esse provérbio lendo na linguagem de hoje. Olha, na linguagem de hoje diz assim: a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe para a estrada da vida, né? Porque o caminho da morte é um caminho que desce, né? É um caminho que desce. A pessoa sábia não desce por esse caminho da morte, mas a pessoa sábia, ela sobe pela estrada da vida, né? Então, a gente tem que escolher se a gente vai andar, se a gente vai subir pela estrada da vida ou se a gente vai descer pelo caminho da morte, né? O que é que nós vamos escolher? Versículo 25. Diz assim: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva, né? Então o Senhor, ele deita por terra, né? Ele desfaz, vamos dizer assim, a casa das pessoas soberbas, das pessoas orgulhosas, arrogantes, independentes de Deus, né? Contudo, o Senhor mantém a herança da viúva, né? Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, olha, diz assim: o Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva, né? Então, enquanto o Senhor, ele derruba, né, a propriedade, os bens dos orgulhosos, ele mantém, ele protege a propriedade da viúva. Versículo 26, né? Vamos lá, versículo 26, diz assim: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis, né? Então, está dizendo aqui que os desígnios da pessoa má, da pessoa maldosa, os planos, as maquinações da pessoa maldosa são abomináveis para o Senhor. O Senhor detesta, né, os planos da pessoa má. Mas as palavras bondosas são aprazíveis ao Senhor. As palavras bondosas são agradáveis, né? São o prazer do Senhor. Vamos ler aqui o comentário do Kidner nesse versículo 26. Vamos ver aqui, ele diz o seguinte, olha.
versículo 26, ele diz assim, aqui diz, né, o versículo diz que os desígnios do mal, eles são abomináveis para o Senhor, né? Então, desígnios aqui são pensamentos, planos, né? Então, o Kidner comenta, tais planos são abomináveis a Deus, mesmo antes de tornarem a forma de palavras ou atos, né? É interessante esse provérbio porque diz que os pensamentos das pessoas más são abomináveis a Deus, mas as palavras das pessoas bondosas são o prazer de Deus. Então veja que para as pessoas más, elas nem transformaram os seus pensamentos em palavras ainda, mas eles já são abomináveis para o Senhor, né? Eles nem transformaram os seus pensamentos, os seus planos em palavras, em ações, mas já são abomináveis para o Senhor. Enquanto que as palavras das pessoas bondosas são aprazíveis ao Senhor, né? As palavras bondosas que saem das bocas de pessoas sábias, elas são o prazer de Deus. Vamos lá, versículo 27. Versículo 27 diz assim: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá, né? Então, aquele que é ávido, né? Aquele que ele quer de todo jeito, né, um lucro desonesto, né? Infelizmente existem pessoas que são ávidas, são sedentas por lucro desonesto. Então, a Bíblia diz que aquele que é ávido, que é sedento por lucro desonesto, ele transtorna a sua casa, ele vai trazer problemas para a sua própria família. Mas o que odeia o suborno, esse viverá, né? Então, nós temos que odiar o suborno, nós temos que fugir do lucro desonesto, porque nós não vamos trazer transtorno para nossa casa e, pelo contrário, nós vamos viver, né? Olha o que diz esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim: quem procura ficar rico por meios desonestos, olha aí, quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Agora, quem odeia o suborno, viverá mais, ok? Vamos lá, versículo 28 agora. Versículo 28 diz: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades, né? Então, mais uma vez aqui o contraste aqui, né, entre o justo, no caso, e o perverso, no que diz respeito aos seus lábios, à sua boca, porque o coração do justo, o coração da pessoa justa, sábia, medita o que há de responder, né? A pessoa sábia, a pessoa justa, ela pensa antes de falar, né? Uma coisa que a gente precisa aprender, né, gente? A gente não pode sair falando o que vem na mente. O coração do justo, ele medita, ele pensa, ele faz uma reflexão antes de responder. Mas a boca dos perversos transborda a maldade. Os perversos, os tolos, os insensatos, eles abrem a boca e a boca deles transborda de maldade, eles revelam realmente o que está dentro do coração dele pelo monte de maldades que transborda da boca deles, né? Vamos ver aqui esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Olha, diz assim: as pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas, né? As pessoas más respondem logo, elas não pensam, elas não meditam antes de responder. Mas aí qual é a consequência? As suas palavras causam problemas. Versículo 29 diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos, né? Então, dos perversos, o Senhor está longe, mas dos justos, ele atende à oração, né? Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoa aqui, né? De quem o Senhor ouve e atende à oração. Vamos lá, versículo 30.
Versículo 30 diz o seguinte: o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Olha que provérbio interessante, gente. O olhar de amigo, né, o olhar de um amigo, ele alegra ao coração. E as boas novas, né, as boas notícias fortalecem até os ossos, trazem saúde, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário interessante sobre esse versículo 30. Ele diz o seguinte, né? O olhar do amigo, aqui, se você for pegar na língua original, que é o hebraico, essa expressão, o olhar do amigo, literalmente poderia ser traduzida por a luz dos olhos, né? Então, o olhar do amigo, a luz dos olhos do amigo, né? Então, se refere ao rosto radiante do amigo, né? Então, o olhar do amigo, a luz dos olhos do amigo, o rosto radiante do amigo, alegra o coração, né? Então, ele diz aqui que as duas linhas desse provérbio, né? Sendo assim, as duas linhas do provérbio falam do efeito de aquecer o coração que certas pessoas e notícias, respectivamente, podem trazer, né, gente? É muito interessante. Olha, eu vou repetir isso. Primeiro eu vou reler o provérbio. O olhar de amigo alegra o coração, e as boas novas, as boas notícias, fortalecem até os ossos. Então, o Kidner, ele diz aqui que as duas linhas desse provérbio falam do efeito de aquecer o coração que certas pessoas e notícias podem trazer. Então veja, queridos, que existem certas notícias e principalmente certas pessoas que têm a capacidade de aquecer o nosso coração, né? Eu achei muito interessante essa frase. Existem certas pessoas que têm a capacidade de aquecer o coração. Por quê? Porque são amigos. É o olhar do amigo, a luz dos olhos do amigo, né? Então eu fiquei pensando que eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser uma pessoa que tenha a capacidade de aquecer o coração dos outros, né? Eu quero ter esse olhar de amigo, essa luz dos olhos, radiante, que alegra o coração das pessoas, que fortalece até os ossos, até a saúde emocional e física das pessoas. Então, que nós possamos ser esse tipo de pessoa, né? Eu vou ler aqui esse versículo na linguagem de hoje. Diz assim, olha, um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem, né? Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Muito bem, vamos aqui já para o final da nossa aula, versículo 31, diz assim, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Olha aí, né? Os ouvidos que atendem à repreensão, né? Mais uma vez, então, uma exortação para a gente prestar atenção à repreensão. Mas é interessante que diz aqui, a repreensão salutar, não é qualquer tipo de repreensão, né? Aquela repreensão que realmente ela é boa, ela é positiva, ela é salutar. Então, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. Então você quer morar entre os sábios? Você quer habitar entre os sábios? Então você precisa atender à repreensão salutar. Linguagem de hoje. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios, né? Então, temos que escolher na companhia de quem nós queremos andar. Se queremos andar na companhia dos sábios, precisamos atender, né, a repreensão salutar e justa. Versículo 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento, né? Então, olha aí, quem é que menospreza a sua própria alma? Aquele que rejeita a disciplina. Quando é disciplinado, rejeita a disciplina. Mas quem é que adquire o entendimento? É aquele que atende à repreensão, que presta atenção na repreensão. Versículo 22, versículo 32 na linguagem de hoje.
Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo. Olha aí, você quer prejudicar a você mesmo? Porque quem rejeita conselhos é que prejudica a si mesmo. Mas quem aceita a correção fica mais sábio, né? E o último versículo 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra, né? Aqui a gente lembra do versículo 7 do capítulo 1, que diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aqui diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, né? Até o Derek Kidner, ele fala aqui que o temor do Senhor não é meramente a porta à sabedoria, mas o caminho inteiro para ela, né? O temor do Senhor não é apenas, o caminho para a sabedoria, ou melhor dizendo, não é apenas a porta para a sabedoria, mas é o caminho inteiro para a sabedoria. Porque aqui diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diz também que a humildade precede a honra. Então você quer ser uma pessoa honrada? Você quer ser uma pessoa respeitada? Seja uma pessoa humilde. Né? Porque é a humildade que precede a honra. A humildade, ela vem antes da honra. Se você quer ser honrado, você precisa ser uma pessoa humilde, né? O versículo 33 na linguagem de hoje diz assim: quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Eu só quero encerrar aqui com um comentário do Kidner, quando ele diz o seguinte: a sabedoria compensa todos os rigores que exige. Reconhece-se que seu modo de ensinar não é lisonjeiro, porque é através da repreensão. E é árduo, porque é através da disciplina, né? Então veja, gente, embora a gente reconheça que o modo da sabedoria ensinar não é um modo lisonjeiro, porque é através da repreensão, e também é um modo árduo, porque é através da disciplina, ainda assim a sabedoria compensa todos esses rigores que ela exige. Vale a pena ser repreendido e ser disciplinado, porque esses rigores, eles serão recompensados, né? A sabedoria compensa todos os rigores que ela mesma exige. Ok, meus queridos, aqui terminamos então a nossa aula número 16 e até a próxima aula, permitindo Deus.